Salve, salve nação! E amanhã, galera, Flamengo e Racing, jogaço, é o jogo do ano, é o jogo mais importante da temporada pra gente, galera. Vamos assistir aqui esse corte do jogo aberto da Band com as últimas informações do nosso Mengão, então já chega deixando o like e se inscreva aqui no canal. Seja bem-vindo e ative o sininho. Os créditos são do canal Jogo Aberto da Band, link na descrição como créditos. Fala aí, Renata Fã. Para a Argentina, Libertadores, a competição mais desejada, mais sonhada do momento na América do Sul. E quem está seguindo os passos de Racing e Flamengo é o Thiago Carvalho. Tá agasalhado, tá lá no meio do povo, já trazendo detalhes sobre esse grande duelo sul-americano. Thiago, buenos dias, muchacho. O Cicinho pensou que era violino, não é violino, é sanfona, gaita. Buenos dias, Renata. Muito bom dia pra você. Bom dia, Cicinho, Edu, Ronaldão. Mais frio na Argentina, tá 12 graus nesse momento. Ontem à noite, te garanto que estava um pouquinho mais gelado, na casa dos 8 graus. Agora estamos em Avejaneda, distrito de Buenos Aires, bem em frente ao estádio Presidente Perón, mais conhecido como El Cilindro. O palco da partida de amanhã é entre Racing e Flamengo, aqui pela Libertadores da América. Final, que há um entusiasmo na Argentina. Ontem, a torcida do Racing, a hinchada do Racing, fez uma grande festa na concentração dos jogadores, incentivando os atletas e confiando ainda nessa possível classificação. Agora, hoje de manhã, eu cheguei aqui com o nosso repórter cinematográfico, Leandro Abad, e a torcida do Racing estava fazendo ali uns preparativos para essa partida de amanhã, passando ali aquelas faixas tradicionais argentinas. E não fomos tão bem recebidos assim. Há um clima, um território hostil. Eles estão esperançosos para esse jogo de amanhã. Falaram em algum momento em 2-0 como palpite para o resultado, mas também tamparam nossa câmera, não deixaram nós flagrarmos nada da festa de amanhã. Bom, do outro lado, o Flamengo está a 30 quilômetros daqui, em um resort de luxo concentrado, muito próximo do centro de treinamentos do Defensa e Justiça, onde hoje o Filipe Luís vai fazer o único treino da equipe aqui na Argentina, às 3h30 da tarde. 28 atletas do Flamengo chegaram até aqui, apenas 2 baixas importantes. O Pedro, ainda com aquela lesão no antebraço direito, e também o Everton Cebolinha, que tem um problema no quadril, então os dois não vão ter condições de jogo. Entre os jogadores que voltaram a ser relacionados, a principal esperança do Filipe Luís é justamente o caso do Léo Ortiz. O Léo Ortiz tinha aquele estiramento no tornozelo direito, portanto não vinha sendo relacionado. Está recuperado, treinou normalmente ontem no Brasil, chegou tranquilo aqui à Argentina, vai participar da atividade de hoje para saber se terá ou não condições de então voltar à vaga no time titular no lugar do Danilo. É claro, a gente preparou uma reportagem especial com o desembarque do Flamengo de ontem, os preparativos para a partida de amanhã e um pouco desses detalhes da festa do Racing também. Vamos assistir. O Flamengo desembarcou na Argentina no início da noite desta segunda-feira. Com 28 atletas no elenco, Filipe Luís tem apenas 2 baixas para a semifinal. Pedro ainda se recupera da fratura no antebraço direito. Já Everton Cebolinha tem um problema no quadril e também está fora. As boas notícias são os reintegrados Éric Pulgar e Carrascal, que por suspensão não enfrentaram o Fortaleza. Alexandro, que foi poupado no final de semana por controle de carga. De La Cruz, recuperado de uma virose. E Léo Ortiz, o caso que mais preocupava. O zagueiro sofreu um estiramento no tornozelo direito na partida contra o Palmeiras e desde então ainda não voltou aos jogos. Na manhã de ontem, participou normalmente do treino no Ninho do Urubu e busca retornar à vaga no time titular. A única atividade do Flamengo aqui na Argentina acontece na tarde desta terça-feira no Centro de Treinamentos do Defensa e Justiça. Essa é a mesma estratégia já adotada pelo clube carioca nas quartas de final, quando enfrentou os Estudiantes, também aqui em Buenos Aires. A 30 quilômetros da capital, o CT inaugurado recentemente pela equipe argentina é considerado moderno e conta com 4 campos oficiais, além de ser próximo do resort de luxo escolhido pelo Flamengo como concentração até a partida. Sí, la verdad que bueno que la gente va muy motivada, con muchas expectativas, con ganas de vencer. Sabemos que va a ser un partido difícil, con un gran rival, así que bueno que
que espero que todos vamos a tener la energía para poder buscar resultados ya. A notícia triste é que ontem um ônibus com membros de uma torcida organizada do Clube Carioca tombou na altura de Volta Redonda quando saía do Rio de Janeiro com destino a Buenos Aires. Dos 46 feridos, 4 seguem internados com quadro de saúde estável. Do outro lado da semifinal, a torcida do Racing se mostrou esperançosa para o duelo e fez um tradicional bandeiraço no centro de treinamentos da equipe para motivar os jogadores. Se enfrentam no estádio El Cilindro amanhã às 9h30 da noite. Como venceu o jogo de ida por 1-0, o rubro-negro precisa apenas de um empate para avançar a decisão. Se sim, é o jogo do ano, claro. O Flamengo fez uma partida muito forte diante do Racing, que é uma equipe bem calejada, acostumada a ganhar títulos, campeão da Sul-Americana, mas fez um jogo péssimo diante do Fortaleza, que pode ter sido um reflexo até dessa atuação da Libertadores. Só que amanhã é tudo ou nada, não tem mais tempo. O Flamengo precisa consolidar essa vantagem que já conquistou. E muito provavelmente, Renata, o Filipe Luiz é o que ele está passando pro grupo, né? Então, todos esses discursos que estão tendo por parte da equipe argentina. Os jogadores do Flamengo são jogadores experientes, acostumados com decisão, o treinador também. Então, assim, é colocar dentro de campo o melhor jogo do Flamengo, concentrado, já viveu experiências, né, nessa competição aí de altos e baixos. Então, é momento decisivo, é jogo grande para jogador grande e eu acredito muito na classificação do Flamengo. A gente viu uma mobilização grande, Edu, lá na Argentina, o Racing inacreditando, o treinador foi para a coletiva e disse: estaremos em Lima, mas o Flamengo, até pela vantagem que tem, na minha opinião, é o favorito. Não significa que vai vencer, mas tem uma vantagem que pode ser administrada. Tem uma vantagem boa, independentemente do resultado 1-0, né? Você jogando fora de casa e tendo jogadores experientes, jogadores que estão acostumados a lidar com esse tipo de pressão, principalmente externa, né, da torcida. E eu acredito que vai ter aquela coisa foguetaço lá no hotel. Pode ter certeza que isso aí vai acontecer, porque na Argentina a gente sabe como funciona. Mas o Filipe Luiz tem no seu DNA aquela coisa de acreditar no processo. Então ele sabe o que tem que fazer, os jogadores vão entrar em campo sabendo o que tem que fazer também. E agora chamar a responsabilidade, Renata, até porque, como você falou, é o jogo mais importante da temporada. Então é erro zero e jogar 100% focado, concentrado para que o Flamengo possa sair de lá classificado. O Racing foi muito competitivo no Maracanã, mas o Flamengo poderia ter feito um placar até mais elástico, Rona, e acabou não fazendo. Porém, 1-0, podendo empatar, podendo administrar o jogo, eu acho que é para ser considerado pelo Flamengo. Libertadores, um golzinho faz a diferença, ainda mais em casa. O Flamengo buscou até o final. E se der tudo errado, ainda tem um goleiraço, o Rossi, que adora pegar pênalti. Então, acho que tem tudo para o Flamengo passar e ser feliz, porque é um time, como o Cicinho falou, cascudo. E time cascudo é para esse momento aí. Ninguém tem medo. Tá todo mundo pronto. Eu acho que o Flamengo volta classificado. E aí, Rona, o que você vai contar agora no programa? Temos aqui também um corte da ESPN Brasil com as últimas informações do nosso Mengão direto da Argentina. Link na descrição, canal ESPN Brasil. Vamos lá. A maior cobertura de Libertadores também por aqui. A gente vai direto para a Argentina porque o Flamengo chegou, o Cícero Melo e o Pedro Ivo Almeida também. Então, ao vivo lá de Buenos Aires, Cícero, Pedro, quero que vocês contem para a gente como é que foi a noite por aí, de agito ou não. E, claro, como é que os rubro-negros chegaram aí a Buenos Aires, Cícero. Olá, buenos dias, senhor Bruno Vicari, Jailson, André Donk e fã de esporte, especialmente o torcedor rubro-negro. Estamos eu e o Pedro Ivo Almeida aqui no centro de Buenos Aires, na famosa 9 de Julho, a 9 de julho, avenida famosa. Vou pedir até para o nosso cinegrafista, o Javier, que é torcedor do River Plate, mostrar o obelisco, que é o principal ponto turístico aqui de Buenos Aires. Todo mundo que vem a Buenos Aires vem aqui no centro, as comemorações são aqui também no obelisco, quando um time é campeão. É um lugar muito bonito, muito movimentado, e o Flamengo chegou ontem à noite por volta das 20 horas e 30 minutos, 8h30 da noite. O hotel é afastado cerca de 35 quilômetros
daqui do centro de Buenos Aires, a caminho de La Plata, e o Flamengo está tranquilo lá porque o hotel é bem reservado, dificilmente chega algum torcedor lá perto. Buenos dias, senhor Pedro. Buenos dias, Cícero rasgando aqui no Portunhol, isso não estava programado, isso me chamou a atenção, mas tem sido assim por aqui, viu, Vicário? Um abraço a você, Jailson Donk, o fã do esporte, Cícero, nosso Cicerone, nosso guia, nosso condutor aqui pelas avenidas, pelas ruas de Buenos Aires, mas sim, o Flamengo bem distante, uma opção que já tinha feito antes do jogo contra os Estudiantes nas quartas de final, tentando manter um pouco mais de tranquilidade. É difícil acesso por lá, tomamos uma surra para chegar, mas ficamos lá na porta do hotel acompanhando essa chegada. Um Flamengo que muito se fala do que foi o jogo do fim de semana contra o Fortaleza, mas me parece um Flamengo com outra mentalidade. A fala do Felipe Luiz, que a gente acabou de acompanhar, de fato, um time focado, tratando como o principal jogo da temporada, tratando esse sonho de estar novamente em Lima para uma final da Libertadores. Quer virar essa página, quer mostrar que é o Flamengo dos jogos contra o Botafogo, Palmeiras e ida contra o Racing, não o Flamengo do jogo contra o Fortaleza. Pedro, Léo Ortiz está com a delegação. Sim. Está à disposição, sim. A gente imagina que recuperado da lesão no tornozelo. E o Pedro, que está aí com o antebraço fraturado, ficou no Rio de Janeiro. Então, essas duas dúvidas. Quem você acha que vai na zaga? Tem o Danilo aí como opção que vem jogando. Sim. E temos o Carrascal que jogou nessa posição. Ele joga, como disse Felipe Luiz, nas 4 posições do ataque. Você acha que ele começa com o Carrascal ou pode aparecer talvez o Plata? Carrascal joga, Cícero, e agora só rapidinho para a gente trazer informação nessa nossa primeira participação. Depois a gente vai ter todo o Sport Center para debater com o Jailson, com o Donk sobre desenho de time. O Léo Ortiz foi atrás para tentar saber. O que acontece é o seguinte, ele está recuperado para participar de uma partida. Vai depender muito mais da resposta dele, da tolerância à dor para um jogo pegado como esse do Racing. Vai ser reavaliado hoje, tem treino mais tarde no CT do Defensa e Justiça, também afastado aqui, próximo lá do hotel, para definir a escalação. Está liberado pelo DM, é muito mais essa tolerância à dor para um jogo como o de amanhã. Lá na frente, sem Pedro. Carrascal joga, Luiz Araújo também deve jogar, Arrascaeta também, Plata deve ser a opção, como esse falso 9 referência de ataque, já atuou por ali, pode guardar algumas características, não exatamente como a do Pedro, mas deve ser essa opção. Definição, somente amanhã, momentos antes do jogo, quando o Felipe Luiz soltar para a rapaziada essa escalação, Cícero. É isso aí. Bruno, a única coisa que está me surpreendendo até agora, das outras vezes que eu vim aqui em jogos do Flamengo, tinha muito torcedor do Flamengo desfilando pelas ruas de Buenos Aires com a camisa rubro-negra. Eu não vi praticamente ninguém até agora. Estão chegando, eles estão chegando. Devagarzinho. Mandaram avisar que vão estar lá em Puerto Madeiro. O Cícero quer passar lá mais tarde, também vai comer uma carne. Lá, Cícero é bom de prato, hein? Vi ontem que Cícero é bom de prato. A gente vai achar eles ao longo do dia. Eu também sou bom de prato, Bruno. Não. Você, Bruno? Vai ter sim, né, Cícero? É o que o Pedro falou. Entre hoje e amanhã o pessoal tá indo, né? E, infelizmente, a gente lamenta também, né, Cícero, Pedro, um acidente que aconteceu também na estrada, não é, Cícero? Mas certamente a gente vai ter milhares de rubro-negros e tomara todos em segurança por aí, Cícero. O acidente a gente lamenta muito. Torcedores do Flamengo que vinham para a Argentina, na rodovia Presidente Dutra, na altura de Barra Mansa, o ônibus tombou, 16 feridos, sendo 3 gravemente, inclusive o motorista. A gente lamenta muito, mas espera que todos eles se recuperem e possam até nas suas casas, não deve vir mais para cá, evidentemente, assistir ao jogo, né, Pedro? Exato, não vem. O acidente aconteceu ontem, todo o suporte ali até do Flamengo, em nota oficial, depois prestando assistência junto a poder público local. Eles voltaram ao Rio de Janeiro, 3 em estado grave, motorista o mais ali, né, prejudicado, podemos dizer assim, nesse tombamento, mas que quem chegar por aqui hoje chega em paz, chega em segurança. Hoje, amanhã, de fato, muitos rubro-negros chegando para esse duelo decisivo de amanhã. Cícero Melo também já chegou ontem, eu também, toda a equipe da ESPN, a gente segue por aqui ao longo da programação. Bom, o Javier, o Javier, que é o nosso cinegrafista, disse que não sabe ainda, como ele é River Plate, se vai torcer pro Racing, que é o time da Argentina, ou se vai torcer pro Flamengo. Eu acho que eles intimamente estão torcendo pro Racing, que eles não querem mais ouvir falar de time brasileiro na final. Eles deixaram escapar isso aqui, Bruno. Não aturam mais time brasileiro em final de Libertadores. Ah, mas esse é um bom sentimento que vocês podem trazer pra gente aí também. Obrigado, viu? Vocês dois já voltam, pra aí sim a gente também analisar com o Jailson e com... Muito bem, você se lembra como que foi a última vez que o Flamengo jogou no El Cilindro? Eu vou trazer essa matéria aqui para vocês, cara. Vamos relembrar aqui então como que foi essa história, hein? Última vez o Flamengo no Cilindro teve recorde do Gostoso. Gabigol e Noite Amarga para Sampaoli. O Gostoso eu deixo por conta da matéria aí, viu? E tem um destaque aqui para o Éric Pulgar. Empate na Libertadores de 2023, teve ainda atuação de destaque para Éric Pulgar, tá? O resultado que o Flamengo conseguiu contra o Racing na última vez em que esteve no Cilindro seria o suficiente para o time se classificar para a final da Libertadores nessa quarta-feira.
O 1-1 pela fase de grupos da competição em 2023 foi cercado de elementos relevantes. O então técnico rubro-negro, Jorge Sampaoli, foi hostilizado e Gabigol quebrou o recorde na Argentina. Nesta quarta-feira, às 21h30, o Flamengo volta ao cilindro para enfrentar o Racing pelo jogo de volta da semifinal da Libertadores. O Fla venceu a partida de ida por 1-0 no Maracanã. Recorde do gostoso Gabigol. O Flamengo chegou a abrir o placar... Eu dou risada porque é foda ler isso. O Flamengo chegou a abrir o placar em Avejaneda com um gol, né, que entrou para os livros. Gabigol marcou no último lance do primeiro tempo, após cobrança de falta ensaiada, e se tornou o brasileiro com mais gols na história da Copa Libertadores. Naquele dia 4 de maio de 2023, o atacante chegou a 30 gols na competição, ultrapassando o ex-atacante Luizão com 29 gols. Ao todo, o ex-jogador rubro-negro tem 31 gols na Libertadores. Além do recorde, Gabigol ficou marcado por uma declaração irônica no estádio do Racing. O atacante vinha recebendo críticas sobre a forma física no início daquela temporada. Daí ele falou, né, depois do jogo: só recebo elogios em casa, que estou muito gostoso. O pessoal dá uma viajada, sinceramente, não vejo má forma física. Passa um pouquinho do ponto. Acho que é inveja também, afirmou o Gabigol na ocasião. Bem, a volta por cima de Éric Pulgar. De lá para cá, Éric Pulgar começou a se destacar. O Flamengo sofreu o empate aos 27 minutos do segundo tempo e teve como ponto positivo na Argentina a atuação de Éric Pulgar, com destaque para a jogada do lindo gol rubro-negro. Na cobrança de falta ensaiada, o chileno tocou rasteiro para dentro da área. Gabigol driblou a marcação e acertou um chute de canela no canto direito do goleiro Arias. Pulgar estava em baixa no Flamengo em fevereiro. O volante havia jogado mal na semifinal do Mundial de Clubes e falhou no terceiro gol do Al Hilal, que avançou para a final do torneio depois de vencer o time brasileiro por 3-2. A volta por cima começou com a troca de técnico. Saiu o Vitor Pereira e chegou o Jorge Sampaoli, que recuperou o futebol de Pulgar, considerado por Filipe Luiz atualmente um dos principais jogadores do Flamengo. Tá aí então, galera, só pra gente relembrar, né, como que foi a última vez do Flamengo jogando contra o Racing. Muito bem, dito isso, deixa aquele like para ajudar, se inscreva aqui no canal e ative o sininho. Tamo juntos. Saudações rubro-negras. Fui!